Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia, continuando essa retomada que a gente está fazendo dos conteúdos anteriores. Sou o professor Leon e hoje a gente vai ver um pouco sobre a cidade e as suas relações. Primeiro, quando a gente fala de relação entre as cidades, a gente precisa compreender sobre as redes urbanas. O que são elas? A rede urbana é composta de um conjunto de centros urbanos que se articulam entre si, através de fluxo de pessoas, mercadorias, informações e recursos financeiros. As cidades elas têm características diferentes e por isso algumas podem influenciar outras cidades, as áreas mais rurais e até mesmo outros estados e outras regiões. Com o crescimento das cidades urbanas, a influência das suas atividades sobre o campo consequentemente aumentou. Mas isso não fez com que o campo e as atividades que são típicas do espaço rural desaparecessem, até porque é necessário. Boa parte dos nossos alimentos é produzido no espaço rural. É impossível que a gente consiga sobreviver sem o campo e sem os seus trabalhadores. O espaço urbano e rural até hoje interagem por meio de bastante investimentos que são feitos da troca de produtos e de serviços e pelo fluxo de pessoas. Essa interação entre a cidade e o campo, e também entre as cidades, aumentou e foi transformada nos últimos tempos por conta dos avanços tecnológicos na comunicação e no transporte. Agora a gente vai entender um pouco da hierarquia urbana. O IBGE fez uma classificação das cidades brasileiras, criando uma hierarquia através da análise do poder de atração e de influência que uma cidade tem sobre outra. Hierarquia, para que a gente possa compreender, é uma ordem ou subordinação que é feita de acordo com os níveis de importância. O IBGE criou 5 categorias. Vamos estudá-las. Temos as metrópoles, que são cidades de grande porte, com muitos habitantes e muita influência. Elas influenciam até mesmo outros estados. As metrópoles costumam ter serviços diversificados e bem especializados, como os hospitais muito complexos, que tratam, por exemplo, somente de problemas do coração, somente de câncer. São esses hospitais mais especializados. Além disso, temos uma grande variedade de universidades, tanto federais como estaduais e privadas. Encontram-se muitos centros culturais, por ser uma metrópole com uma grande influência econômica, a cultura acaba girando mais por esses espaços e também possuem sedes de empresas de grande importância. A cidade de São Paulo é considerada a maior metrópole do Brasil e ela tem uma importância nacional e internacional. Depois das metrópoles, a gente tem as capitais regionais, que são cidades que exercem grande influência regional e que apresentam ampla variedade de serviços de serviços e de comércio, como especialidades médicas, universidades e também os centros culturais. Temos também os centros subregionais, que são um pouco menores, são cidades com menor número de habitantes que as capitais regionais, mas que ainda atraem pessoas, geralmente do mesmo estado, que estão em busca de serviços mais especializados. Aqui no Ceará, a gente tem o caso de Juazeiro do Norte, que é um centro regional, e temos o Crato e as cidades ao redor, que são centros subregionais, que apesar de não serem tão complexos quanto as metrópoles, já apresentam serviços que atraem pessoas de cidades menores. Além disso, temos os centros de zonas, que são cidades menores, e os centros de zonas são menores que os centros subregionais e oferecem atividades de comércio e de serviço básico, como escola, posto de saúde, alguns mercados, entre outras atividades. Por último, temos os centros locais, que são as menores cidades com poucos habitantes e que influenciam apenas a área rural do próprio município. Os moradores buscam médicos, farmácias e outros serviços geralmente em cidades maiores. São cidades que têm pouca disposição de serviço e de atividades. Para finalizar, a gente vai ver esse mapa que foi feito pelo IBGE de acordo com a hierarquia e as redes urbanas das cidades. Aqui eu gostaria de destacar o caso de Fortaleza, que é uma das maiores metrópoles da região Nordeste e que, como vocês podem ver, observando esses tracinhos laranjas que saem dela, influenciam inclusive outras capitais do Nordeste e que influenciam todo o nosso estado. A gente vê que a influência de Fortaleza vai até São Luís, Teresina, Natal, que são outras capitais. Isso se deve ao grande desenvolvimento econômico de Fortaleza, principalmente no período mais recente. Como funciona essa atração? Através de serviços especializados, através das universidades. E
Aí a gente pode também observar Manaus com as linhas roxas, que influencia também Boa Vista, que é outro estado dentro da mesma região, mas que é atraído pela centralidade de Manaus. A gente pode observar que na região sudeste, por exemplo, existe um grande número de capitais regionais. Se a gente for comparar, por exemplo, a quantidade de capitais regionais no sudeste com as do nordeste, a gente vê que o sudeste tem muito mais. Isso se deve a todo o histórico de ocupação e ao grande desenvolvimento devido à economia que gira nessa região. É, no mais era isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro o conteúdo. E até a próxima aula. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui.